Olá, vou falar um pouco nesse vídeo sobre a Argentina. É um caso triste, né? É um caso que eu acompanho há muito tempo, inclusive. Eu tenho vários amigos lá, inclusive, que já participaram de governo, e até hoje eu me correspondo muito com eles, né? Tem economistas muito bons lá na Argentina, né? Me faz lembrar agora do meu amigo Martin Rapetti, do próprio Roberto Frankel, né? Que é um grande economista argentino, e o Lavagna, né? Que é candidato, por incrível que pareça, também é economista, se não me falha a memória, né? Aliás, a gente está com essa crise gigante, né? Agora acontecendo por lá, a maior queda, foi a segunda maior queda de bolsa no único dia na história das quedas de bolsa, né? Superou 30% de queda no único dia o índice deles, né? Então, houve um pânico lá por conta da prévia das eleições, inclusive o Lavagna, se não me falha a memória, ficou em terceiro nessa prévia, e depois em outubro a gente tem as eleições de fato, né? Mas o grande medo lá é que os Kirchner voltem, né? Que um governo mais à esquerda, mais intervencionista volte. Isso deixou os mercados em pânico, né? E o liberal, entre aspas, liberal Macri, não está conseguindo fazer o que prometeu, não está conseguindo entregar o que prometeu. A Argentina continua muito mal, né? A inflação está correndo em 50% ao ano, o desemprego 10%, déficit externo enorme, grande desvalorização da moeda argentina, né? O peso indo a 40, enfim. Então houve uma grande frustração com o governo Macri, né, do que se imaginava, né, e isso está desencadeando um voto, né, contrário ao Macri. Provavelmente o Macri vai perder a eleição em outubro, né? Aliás, eu escrevi um post no blog sobre isso, eu vou deixar aqui o link, em que eu digo que a Argentina vai de um extremo para o outro extremo, né? Ela teve, nos Kirchner, eu acho que eles erraram muito, porque eles foram para uma esquerda extremada, né, de intervencionismo muito forte, e depois viraram a mão completamente para o Macri, numa direita extremada que também não funciona. Aliás, o mundo não é assim, né? Intervencionistas são maus, liberais são bons, ou liberais são maus, intervencionistas são bons, não é isso. Na verdade, o que funciona é uma solução pragmática, né, de centro, né? Esses extremos sempre dão errados, né? Dão errado. E a Argentina está sofrendo de um extremo para o outro. A meu ver, o melhor momento da Argentina foi ali com o próprio Lavagna, quando o Lavagna era o ministro da Economia, quando ele assumiu logo depois da grande crise de 2003, 2004. Teve um período muito bom de Argentina em 2005, 2006 e 2007, se não me falha a memória. Acho que até 2008 eles vinham crescendo a quase 7% ao ano, conseguiram se recuperar rapidamente da crise de 2002, 2003, criaram milhares de empregos, enfim, foi um momento bastante positivo. O problema começou quando os Kirchner brigaram com o Lavagna, a meu ver, né? Que o Lavagna saiu do governo e os Kirchner começaram com aquela história de manipular os índices de inflação, trocaram a equipe do INDEC, que é o IBGE deles, né, para marretar a inflação, para divulgar indicadores de inflação que estavam errados, né? E eles fizeram essa maracutaia porque parte da dívida argentina pública era indexada em índice de inflação, como o NTNB aqui no Brasil, né? E para pagar menos juros da dívida, o que eles fizeram? Começaram a mexer nos índices de inflação, né? Como se a gente mudasse aqui o IPCA, né? Trocaram os técnicos do INDEC e provocaram um desajuste enorme lá e uma perda de credibilidade muito forte em relação à política econômica, em relação à tentativa de controlar a inflação, capacidade de controlar a inflação, né? Eu acho que ali começou a grande deterioração dos Kirchner. Depois eles foram piorando, piorando, piorando e mergulharam num processo inflacionário, já com a economia fora de controle, com a macroeconomia fora de controle, né? E houve uma erosão da credibilidade da moeda argentina e dos argentinos na política econômica, nas instituições, especialmente ligadas à gestão macro, né? O peso se desvalorizou muito, passou dos 10, depois começou a surgir mercado negro de novo, enfim, começou a lembrar a Argentina dos anos 80, né? Que aliás está com muita cara hoje de Argentina dos anos 80, né? Essa Argentina que tem um déficit em conta corrente, um déficit externo de 4% do PIB, que tem uma inflação de 50% ao ano, cuja produção industrial caiu mais de 5% no primeiro semestre, né? Tem muita cara de Argentina dos 80, né? Aliás, quando a gente olha o peso, eu deixo no post do blog essa referência também, né? É curioso lembrar que no início dos 90, quando o plano de estabilização, eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, né? É importante. O plano de estabilização de preços dele, que foi o plano de conversibilidade feito pelo Domingo Cavallo. Aliás, até me contando essas histórias me faz lembrar que eu não sou tão novo assim, né? Eu vivi nos 90,
o Plano Cavalo, conversibilidade, depois a crise argentina, a construção do Porto Madeiro nos anos 90, depois a crise argentina do 2001, 2002, mas enfim, quando o Plano Cavalo entrou, plano de conversibilidade, a moeda argentina, a nova moeda argentina, que foi o peso, foi implantada 1 para 1, né? Um peso, $1, pouco antes até do plano real no Brasil. E teve um momento curioso ali, porque depois quando a gente implantou o real aqui também para tentar acabar com a inflação no plano real, no RV, também a gente entrou com a paridade 1 para 1, então teve um momento ali em que praticamente um peso era $1, que era R$ 1, né? E hoje a gente vê que $1 vale R$ 4 e vale 50 pesos, né? Houve uma desvalorização brutal da moeda argentina, e é legal que a gente consegue ver a inflação acumulada, né, nesse período todo, né? Então o real foi de 1 para 4 e o peso foi de 1 para 50, né? Eu acho que para entender essa história melhor da grande crise argentina, vale a pena recuperar um pouquinho o plano de conversibilidade, né? O Cavalo, eles estavam tentando sair de uma hiperinflação nos anos 80, e o Domingo Cavalo fez aquela medida extremamente violenta, né, que foi colocar 1 para 1 na Constituição, um peso igual a $1 na Constituição argentina, e ele limitou a impressão de moeda, até para retomar essa discussão dos monetaristas, né, ele limitou a emissão de moeda na Argentina a um lastro em dólar, ou seja, o Banco Central argentino só podia emitir moeda, pesos, se ele tivesse 100% de lastro em dólar, né? Então no começo isso funcionou bem, estabilizou, a inflação praticamente zerou na Argentina, eles conseguiram acabar com a inflação, esse foi o grande sucesso do regime de conversibilidade, só que aquela ancoragem cambial, né, que os economistas chamam de âncora, de colocar em 1 para 1, ao longo dos 90 começou a tirar a competitividade da economia argentina, até porque o dólar começou a se valorizar em relação a outras moedas do mundo, e a Argentina começou a patinar, não conseguia exportar mais, as exportações foram perdendo tração, as importações aumentando muito, né, aumentando o déficit externo argentino, a produção industrial começou a patinar, ainda nos 90, e o Banco Central não podia fazer uma política monetária expansionista porque ele estava estrangulado naquela ancoragem de 1 para 1, que estava inclusive na Constituição, né? Então eles não podiam fazer política monetária expansionista, eles ficavam contraindo, precisavam cada vez mais atrair dólares para segurar essa ancoragem da moeda, né? Porque começou a haver medo em relação à capacidade do governo argentino de segurar a caixa de conversão deles, né? Na época isso, na verdade é uma caixa de conversão, né? O mesmo regime que se usava no padrão ouro, né? Então houve um temor ali de que uma fuga de capitais na Argentina estourasse essa caixa de conversão, essa paridade, e trouxesse a inflação de volta. E aí o Banco Central argentino começou a praticar juros altos, política monetária restritiva, um pouco parecido com o Brasil do Gustavo Franco aqui nos 90, né? E a economia argentina começou a desacelerar muito, entrou em recessão, e aí ela mergulhou numa longa crise ali que vai de 2000 até 2001, 2002, quase 2003. O De La Rúa, que é um presidente eleito democraticamente, cai, né? Ele assume, não consegue, tamanha era a crise argentina, ele não consegue se sustentar, e aí finalmente cai essa caixa de conversão, essa paridade, eles colocam o corralito, e aí é um pânico financeiro lá, porque o argentino achava que o peso que ele tinha era $1, mas na verdade ele descobre que o peso que ele tinha valia $1/4, né? $1/3. Então ele precisava de $3 ele precisava de 3 pesos para comprar $1, né? E aí tem um pânico financeiro que desencadeou essa grande crise de 2001, 2002. Depois o Lavagna assume como ministro da Economia e consegue de fato implementar uma política interessante de retomada. Me lembro na época o meu amigo Martim Abeles, que é um economista também importante argentino, estava lá no governo, e eu conversava muito com ele esteve aqui no Brasil, em alguns seminários aqui na GV, e de fato eles estavam implantando um programa bem legal. E eles tinham essa cabeça pragmática de centro, né, que não era o lado extremado intervencionista dos Kirchner, nem esse lado Papai Noel liberal, que você acha que abre a economia, privatiza e tudo se resolve, né? E estava indo bem, né? Mas aí os Kirchner tiraram Lavagna, fizeram uma política muito intervencionista, e aí deu no que deu, né? Eu acho que detonaram a credibilidade do sistema monetário argentino, de política econômica, e o Macri, quando assumiu com essa ideia de que ele ia virar da esquerda para a direita, foi para um outro extremo, que achando que privatizando tudo, acabou que não privatizou nada também, que não é tão simples quanto parece, né? Mas enfim, também a situação argentina já era muito problemática quando o Macri assumiu, mas houve essa ilusão de que ele rapidamente ia reverter, não reverteu nada, e a situação da Argentina continua dramática, né? E ela está praticamente num quadro anos 80, porque ela tem um déficit externo muito grande, ela não consegue desvalorizar a moeda em termos reais, né? Que os economistas chamam de desvalorização
Esse vídeo está com um pouco de economia, peço desculpa, mas é que eu quero falar rápido muita coisa aqui. Depois eu tento fazer um negócio mais tecla SAP, mas o fato é que eles não conseguem desvalorizar o câmbio real para reajustar, para ajustar o buraco externo, né? Para aumentar mais as exportações e reduzir as importações, porque cada vez que eles desvalorizam o câmbio nominal, isso acelera mais a inflação, e ao acelerar a inflação, o câmbio real deles fica numa posição ainda menos competitiva, né? Isso é o que a gente chama de uma espiral da morte, né? Que você vai desvalorizar. O Brasil teve muito isso nos anos 80. Você desvaloriza o câmbio, a inflação aumenta, aí o Banco Central tem que subir o juro nominal, aí a economia fica patinando toda indexada e com grande chance de ir para a hiperinflação. Eles já vinham tentando pedir ajuda do FMI, conseguiram alguns socorros, né, para trazer os dólares que eles precisam para tentar estancar essa desvalorização cambial, lembrando que o nível de reservas dele é baixo, dos argentinos é baixo, né, 65 bilhões de dólares, para uma dívida externa de mais de 250 bi, né? Então eles vinham tentando, já estavam com o Pires na mão lá no FMI, me faz lembrar daqueles muros pichados nos anos 80, aqui também nos anos 90, né? Fora FMI, né? Quando o Malan tomou um empréstimo aqui no Brasil de 45 bilhões de dólares para tentar salvar a nossa âncora cambial em 1998, né? Também a gente já estava numa situação de frangalhos também, né? Muito parecido com a Argentina de hoje, né? E aí todo mundo acha que é a culpa do FMI, né? A culpa não é do FMI, a culpa é do gestor de política econômica que fez tudo errado, né? Então a situação é dramática, porque eles estão com uma inflação fora de controle, com uma desvalorização fora de controle, com o PIB implodindo, com a produção industrial implodindo, com a economia indexada e um problema estrutural crônico que é o problema da desindustrialização, que a gente fala sempre aqui no canal, no blog, enfim. Eu vou também deixo no post do blog uns gráficos de desindustrialização da Argentina. O grande problema da Argentina, que foi um dos países mais ricos do mundo nos anos 30 e 40, é que ela não conseguiu dar um salto sustentado por uma economia industrializada de ponta. Ela foi perdendo, 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 e desde os 30, 40 só perde. Diferentemente de Chicago, por exemplo. Né? Chicago é um belo exemplo, que tinha um meio oeste americano, agrícola, o hinterland, eles fizeram uma potência industrial em Chicago. Né? Então esse deveria ter sido o caminho da Argentina. Claro, estamos falando em termos hipotéticos, né, abstratos, mas o fato é que a economia da Argentina foi perdendo complexidade, se desindustrializando, ficando cada vez mais dependente de commodities, que é aquele modelo que a gente sabe que dá errado, o modelo do fazendão, né? Soja, enfim, uma economia que não acumula capital humano, o próprio capital humano da Argentina não adiantou nada, né? Vejam que ela tem índices incríveis de educação, capital humano maravilhoso, mas não se traduz em produção, não se traduz em indústria, não se traduz em conquista de mercados mundiais, de tecnologia, de marcas, de patentes. Né? Então, além desse problema conjuntural que é dramático na Argentina, existe um problema, existe o conjuntural e o estrutural, né? Que é esse da desindustrialização. Então, o meu cenário é bastante complicado para a Argentina, porque o Macri deve perder. Em algum momento, eu acho que o governo que ganha provavelmente vai ser o Alberto, mais ligado aos Kirchner, mas eu acho que eles devem acenar mais para o centro, mais para o mercado e mais para a direita, porque senão, sem querer usar um país famigerado da América Latina, que é a Venezuela, mas acho que há um risco grave, né, de venezuelização da Argentina, por assim dizer. Tá bom? Obrigado.